Boa noite. Na live de hoje nós teremos um assunto muito procurado hoje em dia. Aliás, não só hoje em dia, já há muitos anos a humanidade anseia por respostas e o tarô é uma dessas ferramentas que nos trazem em algum momento um determinado conforto. Boa noite, Fabiana, bem-vinda. Vamos aqui chegar, esperando as pessoas entrarem. Você consegue fazer o pedido, Fabiana? Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Boa noite, Fridinha. Sejam todas bem-vindas. Isso, Fabiana, eu vou tentar também ver se eu consigo te chamar. Peraí. Ah, sim, aqui. Aí, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo certo? Que bom tê-la conosco aqui. Boa noite, Lilian, sua bênção. Fábio, seja bem-vindo. Boa noite, Júlio, gente, boa noite a bem-vindo. todos. Esperar Joia. entrar mais um pouquinho de gente, que eu já começo me apresentando de forma formal. Hoje nós teremos aqui um papo muito especial com a Fabiana sobre tarô. Vou falar uma prévia sobre a Fabiana e depois ela complementa o que ela acha mais adequado. A Fabiana é formada em História, estuda Pedagogia e trabalha com tarô de uma forma terapêutica. É o tarologia, taroterapia. E eu adorei essa abordagem, né? Eu acabei fazendo uma pesquisa rápida sobre o tarô, e aí eu vi que ele tem passagens pela China, pela Índia, pela Arábia, pela Itália, pelo Egito. Eu descobri que no século XV foi que surgiu o tarô de Marselha, o mais famoso. Antes disso, teve vários outros que foi aprimorando, né, se baseando. Aí no século XV foi surgir o tarô de Marselha. Depois, no século XIX, surgiu uma grande necessidade da humanidade de saber mais sobre o futuro. E aí, na Inglaterra, uma ordem chamada de... Deixa eu ver se eu me lembro. Ordem Águia Dourada. Acho que é Águia Dourada. Que aí foi criado outro tarô tão famoso quanto o de Marcélia, que é o Old White, né? Que os dois aí estão mais no páreo sobre os queridinhos das tarólogas. E aí, como o tarô moderno, né? E aí tem vários outros que foram surgindo
mas com esse formato também de que tarô tem 78 cartas. Se não tem 78 cartas, não é tarô, é baralho, certo? O baralho é carta, porque os arcanos maiores são 22 e eles é que fazem essa comunicação espiritual, essa simbologia que alguns até assemelham à simbologia terapêutica de Jung, e aí vem essa linha do tarô terapêutico. Você pode me corrigir se eu estiver errada. Tudo isso. Gente, boa noite. Vou começar a me apresentar formal agora. Para quem não me conhece, eu sou a Fabiana. Boa noite a todos e todas. A bênção. Eu sou a Fabiana, sou taróloga. Estou no caminho do tarô há mais ou menos 5 anos, entre os estudos e atendimentos. Mas, paralelo a isso, também tem a minha caminhada espiritual, onde eu fiquei mais ou menos uns 15 anos na Umbanda, por arredondar tudo. Estou há 7 anos no Candomblé, sou da nação Nabuquitum, da casa do Babalorixá Daniel de Oxoguian, aqui no Tremembé, na Zona Norte. Tem alguns irmãos meus aqui na live, a bênção de todos. Sou iniciada para Xangô. E é uma honra muito grande poder apresentar para vocês um pouco desse trabalho, né? Como a Silvia mesmo falou, o tarô ele já é considerado sim uma arte milenar, apesar de ele ter sido documentado historicamente na Idade Média apenas, porque ele não era tão divulgado, tão popularizado como agora, né? Vamos pensar que antigamente cada carta ela tinha que ser feita manualmente. Então, são 78 cartas que compõem um tarô, que, como a Silvia disse, está corretíssimo. Se não tem 78 cartas, gente, não é tarô. É algum outro tipo de baralho, algum tipo de oráculo, totalmente válido, né? Isso não invalida nenhum outro tipo de baralho, não invalida nenhum outro tipo de oráculo, pelo amor de Deus. Apenas é a forma como ele foi arquitetado para funcionar. Tá? Então, o tarô ele vai ter as suas 78 cartas, 22 arcanos maiores, outros arcanos menores ou arcanos auxiliares. Então, pense assim, quanto custava um artista pintar mão a mão, uma a uma, das 78 cartas, permeadas de todos os milhares de detalhes e significados que elas contêm. Então, assim, é um trabalho realmente que exige muito esforço, muita dedicação, tanto também na arte do estudo, né? Para quem tem o desejo de estudar o tarô, ele é um estudo muito longo, e eu arrisco dizer que, como a nossa vida, a gente vai se morrer sem nunca ter se formado, a gente nunca vai saber tudo, porque tem muita coisa para estudar ali dentro. Né? A Silvia fez a menção, a primeira escola, digamos assim, a escola esotérica que difundiu o tarô, que foi a Golden Dawn. Então, eles começam, tem o tarô de Marsella, né? O primeiro tarô efetivamente documentado é o tarô de Visconde Sforza, que foi feito na Idade Média, porque na Idade Média eles consideravam como um presente para as grandes famílias ricas. Então, quando teve o casamento de uma Sforza, ela ganhou de presente de um artista, e isso foi popularizando entre os grandes ricos, monarcas da época, e foi indo. E por incrível que pareça, diferente de outras formas oraculares, o tarô nunca foi proibido pela Igreja Católica, nem na Inquisição. Inclusive, padres e bispos, arcebispos estudavam o tarô. Eu vi isso por causa das cartas que simbolizam a temperança, a justiça, né? A sabedoria e o Papa. Ele foi uma das únicas práticas que jamais ele nunca foi proibido pela Inquisição, nunca foi taxado como bruxaria, nunca. Né? Isso é muito interessante. E a gente vê que por trás do tarô tem muita coisa. Na Idade Média, o tarô ele se passava como um jogo, assim como dama, xadrez. Existiam campeonatos para jogo de tarô. Ele era considerado como um esporte. Dessa forma, ele manteve o seu mistério e perpetuar. Onde a gente também faz um paralelo ao nosso candomblé, que precisou fazer vários paralelos para se manter. E sem perder o seu mistério, a sua magia. Sim,
como você falou, a Igreja Católica não o proibiu, inclusive até os cavaleiros nas cruzadas santas, eles também utilizavam tarô. Sim, eles utilizavam o tarô para saber como seriam as cruzadas, para passar o tempo. Existiam campeonatos, as grandes famílias ricas faziam campeonatos de tarô, né? É um passatempo. Só teve um período que ele foi proibido, mas não pelo seu uso divinatório. Ele era proibido em jornada de trabalho, porque eles entendiam que tirava a atenção dos trabalhadores. Então, você não poderia forçar o seu tarô nem utilizar ele na sua jornada de trabalho, né? Fora isso, tranquilo. E aí o tarô ele vai tendo diversas, né, com o passar do tempo, ele vai tendo várias ressignificações, vários tipos de desenhos de artistas, que nem você comentou, o Rider-Waite foi o que mais popularizou, junto com o tarô de Marsella, que é o mais original aos desenhos, digamos assim, né? As cores, posições, as próprias gravuras, a quantidade de cartas, o que cada uma significa, acabou se mantendo praticamente o mesmo. Hoje em dia a gente pode categorizar entre tarôs clássicos, assim como o tarô de Marsella, a gente tem os tarôs modernos, tem tarôs surrealistas, tem os tarôs temáticos, por exemplo, eu utilizo bastante o tarô mitológico, então ele é considerado um tarô temático. Então tem tarô dos orixás, tem tarô das bruxas, são os temáticos, tem tarô surrealista, como o tarô de Osho. Então, assim, tem diversos, né? A quem se interessa e vai numa loja, vai num site, você vai ver dezenas de milhares de opções para você se afinizar. Ah, e muda alguma coisa? Sim e não. O significado, a quantidade de cartas, cada carta permanece o mesmo. E aí você vai com as minúcias dele, né? O tarô você pode utilizar ele segundo a cabala hermética, a cabala judaica. Você pode usar pela numerologia, pela astrologia, pela cromoterapia, da forma terapêutica, que é a forma que eu trabalho, e tem a forma divinatória, que é o que ficou mais popular, que a galera mais curte, divinatório. Né? Então, o tarô ele pode ser usado divinatório? Sim. Mas ele pode ser usado fora a parte de adivinhação? Também. Né? Uma coisa não invalida a outra, não ocupa o espaço da outra. Ainda esses dias eu estava tendo um debate bastante sobre isso, essas perguntas de adivinhação, o quanto algumas delas, em algum momento do curso da humanidade, foram até que necessárias, e hoje em dia já não é necessário mais. Por exemplo, perguntar para o tarô, eu tô grávida? Um dia pode ter sido muito necessário, quando a medicina não estava avançada, quando as pessoas não tinham acesso à medicina, não tinham acesso a hospitais, não tinham acesso a exames. Hoje em dia existem exames gratuitos. E se não é gratuito, é um valor que a pessoa consegue acessar. Então, o oráculo já não cabe mais nessa situação. Mas ele vai caber numa situação terapêutica, onde a mesma pergunta pode ser revertida em você está preparada para ser mãe? Quais são os gatilhos na sua mente que te trazem essa insegurança? O que você precisa trabalhar no seu autoconhecimento para isso? Então, essa seria o foco da abordagem do tarot terapêutico. É sempre uma jornada para dentro, uma jornada para o autoconhecimento, né? Para você entender as dificuldades, as suas limitações. Questões de trabalho, pessoas que estão muito inseguras sobre o trabalho. Mas será que é realmente sobre o seu profissionalismo ou como você se expressa? E aí o tarô vem trazendo muitas provocações. Como eu sempre digo para as minhas clientes, se você vem até o tarô procurando respostas fáceis e objetivas, não é. Sinto dizer, não vai ser. Vão ser pensamentos, vão ser provocações. Vai ser o espelho, né? O tarô, o mistério do tarô justamente é esse. Ele é o espelho. Ele é o espelho de tudo aquilo que habita dentro de você. E ele vai te trazer as suas provocações, ele vai te trazer as suas reflexões. Mas o tarô fala sobre o futuro? Também. Ele fala sobre as possibilidades. Não é um futuro dado uma sentença. Ele não sentencia nada. Né? O tarô ele é como se fosse uma placa de aviso.
Ele vai ser a placa de aviso. Vou para a direita, vou para a esquerda. Ele fala assim, olha, você pode tanto ir para a direita quanto ir para a esquerda. Mas à esquerda você tem uma pista fechada e na direita você tem algumas lombadas. Qual você escolhe? A escolha sempre é sua, a escolha sempre é do consulente. Jamais a escolha vai ser do tarólogo, do tarotista ou do baralho. A escolha ela é sua. Qual caminho você quer seguir? O tarô ele vai te trazer todas as suas reflexões. A luz e a sombra. Sempre falo isso em todo atendimento. A luz e a sombra sempre vão estar lá. E muitas vezes a resposta do que você quer é a sombra que você não quer acolher. Ai, gente, já falei demais, que era para ser só uma apresentação. Maravilhoso, tá ótimo! Boa noite, Eline. Boa noite, pode ser Isa. Acho que é esse o nome, né? Sejam bem-vindas. A Fabiana está aqui numa abordagem riquíssima sobre o tarô, especificamente sobre o tarô terapia, tarô terapêutico, que é a linha que ela trabalha. E essa questão do espelho é muito Jung mesmo, né? Muito. Né, o Jung, ele trabalha sobre, ele estuda, né, ele faz todo o estudo dele acerca dos arquétipos. Tem um livro, que ele também é um dos livros bases para quem estuda tarô, que é Jung e o tarô, onde ele vai fazendo o paralelo dos arquétipos. Porque ele cataloga, se eu não me engano, corrija aí se eu estiver errada, ele dá como parâmetro, se eu não me engano, acho que 12 arquétipos. E aí o tarô ele tem os 22 arcanos maiores, que vão ser a representação maior desses arquétipos. E através desse arquétipo a gente vai puxando todos os fiozinhos que vão ligando nas situações. Né? Ele é o espelho, ele apenas é o espelho. Às vezes eu faço atendimento e a pessoa fica, nossa, como você viu isso? Não, tá em você. Tá em você, não tá em mim, não tá no baralho, tá só em você. A pessoa falou assim, nossa, o tarô super acertou. Sim, ele não erra. Por que o tarô não erra? Quando você olha no espelho, você vê o seu rosto, não tem como errar. Perfeito. Perfeito. Essa simbologia de nos levar para dentro, não tem como errar, né? E assim, não adianta as pessoas quererem uma resposta pronta, porque o caminho a trilhar é dela. Ela só vai ser direcionada para que ela dê a resposta final ao que ela precisa, né? E não exatamente o que ela quer, ao que ela precisa. Exatamente. É como um processo, lógico que não se enquadra na profundidade, mas da mesma forma que você tem um processo de psicanálise. Você não vai chegar lá em uma consulta, resolver todos os seus problemas, acionar um botãozinho mágico e ter a vida maravilhosa. Você não vai num terreiro e sair de lá com a sua vida perfeita, maravilhosa. Ou na missa, ou no culto, ou no budismo, ou no Hare Krishna, você não vai. Todos são caminhos, e todos os caminhos apontam para um só lugar, que é para dentro. Para dentro. E diferente do que muita gente pensa, não é um atendimento de tarô que você vai conseguir entender tudo. O atendimento de tarô ele também é um tratamento. Porque às vezes você tem que absorver tanta coisa. Normalmente eu faço sessões de 50 minutos, mas são 50 minutos que você vai recebendo tanta informação, você demora um tempo para digerir aquilo ali, e depois você vai precisar voltar para você continuar essa caminhada, né? Porque, como eu disse, não é apenas uma questão adivinhatória de adivinhar isso ou aquilo. Eu falo, gente, não fica trabalhando com adivinhação, adivinha a cor da minha roupa. Não. Adivinha se eu vou ser promovida. Não. Mas eu consigo ver junto com você o seu desempenho profissional, se você está conseguindo aplicar suas habilidades, se você está conseguindo se destacar com o brilho que você tem, para você ser promovido. Não, assim, adivinha. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. A Lilian perguntou se o tarô consegue ajudar as pessoas com depressão. Muito. Consegue ajudar sim. E vem bem de encontro com isso que eu te coloquei. É um acompanhamento. Então, em si, ele é a jornada. Que, principalmente no tarô mitológico, eles chamam de a jornada do herói. Por isso que as cartas, elas têm uma sequência, elas são numeradas.
Entende-se que cada arcano está representando um momento da vida humana, onde todos vão passar por esse momento. Se não passou ainda, você vai passar e provavelmente vai passar de novo, vai repetir isso algumas vezes ainda. Tá? Então, dado a posição que você se encontra, que eu quero mostrar que você se encontra nessa jornada, a gente consegue saber o que está engatilhando isso. O que está engatilhando essa depressão? Né? Não adianta apenas que a pessoa fala assim, está triste, ai, fica feliz, pronto, a depressão passou. Ai, pensa coisas boas que vai passar. Não, você vai ter que entender a raiz do problema. Eu falo como uma pessoa que já teve depressão, que já tratei de depressão, e até hoje o tarô ajuda. Porque ele vai te relembrando, olha, hoje você está na carta da Imperatriz, você está num momento bom, mas você já teve na carta do enforcado, você já teve mal, você já teve para baixo. Então, o primeiro passo é você relembrar que existem ciclos. E você não precisa ficar parado em nenhum deles. A autonomia é totalmente sua de fazer a mudança acontecer. É um processo fácil? Não, gente, não é um processo fácil. Eu nunca menti para vocês falando que é fácil. Eu sempre falo, vai dar um trabalhinho, mas não desiste. Né? O tarô ele pode te ajudar tanto você entender da onde engatilhou essa depressão. Qual que é a raiz dela? Se você não conhecer a raiz, se você não tratar a raiz, é uma ervadaninha que vai tomar conta de você. Vai te sufocar. Então você vai podando aqui, ali, você chega na raiz. Pronto, você entendeu essa raiz, você vai trabalhar em cima dela. Da insegurança, dos medos, dos traumas. E tá naquele miolinho ali. E você vai sentindo mais liberta, mais segura, mais confiante para dando os seus passos. Porque a depressão, de novo, gente, não é um botãozinho mágico que vai resolver. Né? Não é uma tiragemzinha que vai resolver. Mas ele vai ali te dando degraus para você ir caminhando no entendimento. Entender que, por um exemplo, a depressão pode vir de uma humilhação que você passou. Então, quando você vê de novo o seu valor, o seu brilho, quando eu puxo a carta e vem uma rainha de paus falando assim, querida, chacoalha o peito que você é poderosa, você tem o poder, você relembra que realmente você, poxa, já tive esse poder um dia, eu posso ter esse poder de novo, de não ficar tão sensível na mão das pessoas e vai contribuindo no tratamento. E, gente, jamais o tarô ou qualquer terapia holística, terapia paralela, vai substituir um tratamento clínico, né? Vamos deixar isso muito claro. Não vai substituir você passar no médico, no psicólogo principalmente, no psiquiatra se for necessário, ou qualquer outra especialidade clínica. É uma terapia, é um conjunto que vai te dar um resultado. Exatamente. Se vocês tiverem perguntas, gente, mandem perguntas, mandem perguntas. Pode pergunta. Suzana Cursino, minha querida colega, minha ex-coordenadora na faculdade. Que bom que você está aqui. Então, essa jornada para dentro, muitas vezes a gente. Eu não lembro quem falava isso, Platão ou Sócrates. Quando você faz a pergunta, você já sabe a resposta. Porque a resposta está dentro de você. Então, é exatamente isso. E aí, quando você tira uma carta, o arquétipo daquela carta vai fazer você ir para dentro, tá refletindo aquele espelho, e aí você vai buscar essa resposta que você já tem. O tarô não te dá a resposta, o psicólogo não te dá a resposta, só te ajuda a ir para dentro para buscar essa resposta, né? E às vezes a gente precisa só de um espelho mesmo para nos dar uma mãozinha, né? Dar uma Muitas vezes o que falta é a confiança. Né? Ainda ontem, eu fiz um atendimento para uma amiga e ela fez as perguntas, eu falei, olha, isso, ela falou assim, eu já estava pensando nisso, então eu dar confirmação. Então, agora você já pode sentir a segurança que você está pensando não é maluquice, você não está louco, é isso. Eu falo muito, quem já passou por um atendimento comigo sabe disso, eu falo muito o quanto a sociedade que a gente vive vai moldando até as nossas dores e as nossas dificuldades. Sim. Né? Então eu pego pessoas com problema de autoestima que são lindas, mulheres lindas, com problema de autoestima, porque a gente vive numa sociedade onde nunca basta,
onde você tem sempre que oferecer mais, você tem que ter um defeito, você não pode ser uma pessoa feliz e sorridente com o que você tem. Você não pode ser feliz com o seu corpo, você não pode ser feliz com a sua sexualidade, você não pode ser feliz com a sua religião, com a sua classe social, você não pode ser feliz. Né? Vou responder ele. E, então, assim, vai te fechando, vai te sufocando. E, na verdade, o que só precisa é você desconstruir alguns pensamentos. E o tarô, ele faz essa provocação, ele tem esse poder de desconstruir algumas amarras. Você precisa disso? Realmente, você precisa dessa validação dessa sociedade falida, hipócrita, corrupta? Precisa da validação deles? Ou você precisa realmente buscar o que está lá dentro para você se sentir bem, né? Então, a jornada para dentro, ela tem inúmeras facetas, né? Inúmeros caminhos e formas de sentir e de viver, mas é o caminho verdadeiro, né? Se você for pegar muitos caminhos espirituais, de meditação, tá falando o quê? Para dentro, gente. Você vai ver o budismo para dentro. O budismo, o taoísmo, as religiões de matriz africana, que, lógico, tem a questão ancestral, mas tem a questão do seu eu, do seu olho, de quem você é, da essência que você porta e exporta, né, externa para o mundo. Sim. E tá tudo dentro. A pergunta da Lilian: qualquer um pode jogar? Jogar em que sentido? Ser atendido ou ser tarólogo, Lilian? Eu acredito que ser taróloga. Sim, qualquer um pode jogar, desde que estude para isso. Né? Eu ainda fiz um vídeo. Gente, quem não tá curtindo a página também, vamos fortalecer. Eu também faço vídeos, eu faço algumas lives, né, explicando. Sim, qualquer pessoa pode ser taróloga, desde que compre um baralho e estude para isso. Pronto. O tarô, ele não está vinculado a nenhuma religião, a nenhum segmento espiritual. Existem pessoas ateus que jogam tarô? Sim. Pessoas de outros segmentos não espirituais? Sim. Porque não se trata de um jogo de adivinhação, novamente falando sobre isso, e nenhuma coisa atrelada à espiritualidade, como, por exemplo, o jogo de búzios. O jogo de búzios ele é atrelado a uma espiritualidade e ele necessita de alguns elementos para que a pessoa possa jogar ou não possa jogar. Runas. Runas é um oráculo viking, dos deuses nórdicos. Então, também você precisa pertencer àquela religião, passar pelos determinados rituais para você ter direito e acesso àquilo ali. Cada vez que você comprar um baralho estudar, precisa de muito estudo, tá? Ele não vai estar vinculado à sua religião, não vai envolver em nada sobre religião. Né? Quando as pessoas vêm jogar comigo, a primeira coisa que eu falo na mesa, eu posso até mencionar espiritualidade. Religião, eu não falo de religião no tarô, tá? Porque ele não tem a ver com religião. Mas qualquer pessoa pode. Pode. E a questão de quem tem intuição. Gente, quem tem intuição é bom, ajuda, mas não é um fator determinante. Porque, de novo, o tarô fala de estudo, né? Para você vai ter que estudar os arcanos, os maiores, os menores. Estudar, como eu falei, vai ter que estudar um pouquinho de tudo. É um juntado do tiquinho. Um tiquinho de numerologia, de astrologia, de cabala, de hermetismo, das leis ocultas, vai estudar as cores, vai estudar símbolos, né? E aí cada pessoa pega um viés onde se identifica mais. Tem gente que sempre se identifica com a cabala judaica. Então vai estudar o alfabeto judaico, seus símbolos, seus significados. Tem gente que curte a astrologia, vai estudar astrologia, vai ver qual carta representa qual signo, qual planeta, qual astro, né? A posição. Então tem quem jogue a mesa pela posição astrológica, tem quem jogue pela cabala da árvore da vida. Então se caiu em tal posição, tá em Tiferet, que significa isso, aquilo, outro, né? Então assim, tem milhares de formas de você estudar. E tá tudo bem. A Lilian pergunta, mas ele não é como o jogo de búzios. Não. Porque o jogo de búzios, né, a finalidade do jogo de búzios é você estar em comunicação com as divindades do panteão afro. Né? Então, a gente vai ter vários panteões também, de acordo com cada nação, com cada região africana. Ali você está conversando com a divindade. Você vai acessar e falar lá para que ele traga as respostas de acordo com a divindade que está se apresentando.
tarô não vai fazer esse papel. O tarô não vai falar com a pessoa orixá. Não é porque você é uma rainha de ouro que você é de Oxum, querida. Não tem nada a ver com isso. Hoje eu estava Né? falando com um amigo sobre isso, né? Eu fui a uma casa de Umbanda hoje, e aí a gente estava conversando exatamente isso, que tem gente que fala o orixá nas cartas. Isso não existe, tá? Isso não existe, gente. Isso A não carta existe. não pode dizer qual é o orixá que você pertence. O orixá quem determina são os búzios. Né? E para quem é de candomblé, sabe que até nos búzios é difícil de determinar, existe um monte de situações. Então não é assim, E o eu Odu, puxei ele uma é carta. transitório. Exatamente. O Né? Odu é transitório. A gente só sabe qual é o orixá de verdade na hora que vai fazer o santo. Eu E a partir do conheço momento que você é iniciado, você é daquele orixá, daquele vodum, daquele inquice. Fora isso, gente, não tem. não tem como. Assim, eu conheço gente que foi a vida inteira de um orixá. Na hora de raspar, foi outro que respondeu. E tá tudo Já, certo, não tem nada de errado nisso. Porque o Odu, ele é transitório. Você pode apresentar algumas características de um determinado orixá, mas isso não quer dizer que é o orixá que você precisa no momento da feitura. exatamente. Então, assim, se até o jogo de búzios ele existe, né, as suas condições, quem dirá gente, a carta que não tem nada a ver com o rolê? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Entendeu? A carta não faz como. Carta nenhuma, tá, gente? Nem tarô, nem baralho cigano, Lenormand, baralho de Pombagira. Não. Nenhum tipo de baralho, oráculo com carta, vai acessar divindades. Por quê? Porque as divindades estipularam seus próprios oráculos. Que no caso das divindades africanas, é o jogo de búzios. Sempre foi, é e será. Né? Desde os primórdios, sempre foi a forma de comunicação através dos búzios. Se fosse para ser carta, os orixás tinham deixado as cartas. Não deixaram, deixaram os búzios. Então, é assim. Né? É assim, né? Foi assim que Fatas desceu do Ouro. Que nem uma vez uma colega falou para mim, mas no tarô só tem, né, a parte da militância afro, mas no tarô só tem representação branca. Eu falei, querida, porque ele foi inventado na Europa. Então ele vai ter raízes europeias, com traços europeus. É isso. Você quer traços africanos, aí é um outro rolê. Se você quer conversar com o povo africano, você vai para o jogo de búzios. Então, não reclame de ver tarotistas brancos defendendo ideias e formas de pensamento eurocentradas, porque essa é a origem, tá? Então, vamos militar bonitinho, vamos fazer direitinho. O tarô, ele tem origem europeia, que é aquilo que a gente falou no começo, que a gente consegue comprovar historicamente falando, desde a Idade Média, que o tarô de Visconde Sforza, depois o tarô de Marsella. Inclusive, Marsella é o nome de uma cidade italiana, né? O tarô egípcio, que não foi inventado no Egito, ele foi inventado na Argentina. Então, assim, ele faz as menções aos deuses egípcios, sim, a cultura, sim. Existe tarô dos orixás que faz uma menção? Sim, existe. Mas a origem dele não é essa e o propósito dele nunca foi fazer comunicação com entidade, nem divindade nenhuma. Jesus não vai falar, o orixá não vai falar, o Buda não vai falar ali, não vai falar. O que vai falar ali é a sua psique, o que está dentro da sua mente. Exatamente. São os signos que nos remetem aos estereótipos do que está dentro de nós mesmo. Exatamente. A Cíntia perguntou dos signos, né? O tarô Sim. está ligado aos signos. Sim, existe este viés de estudo, tá? Então, tem quem trabalhe com o tarô pelo viés da astrologia, aos signos, e segue perfeito. Mas aí a pessoa, como eu falei, tem que ter a inclinação. Se tem inclinação a gostar de astrologia, tem facilidade, manja bastante, você consegue fazer o paralelo. Né? Qual arcano está ligado a qual planeta, que rege qual signo, e aí você vai fazendo toda a colocação. Funciona super bem. Não é o meu caso. Para mim, signo dá muito trabalho, é muito complicado. Eu tentei, não, gente, muito complicado. Deixa eu falar.
Mas tem sim, tem essa possibilidade. Não é que você vai, ai, quer dizer que eu sou de leão, então sei a carta da força, é o meu signo. Não necessariamente, né? Existe todo um estudo por trás, né? Os grandes ocultistas já fizeram esse trabalho pela gente, é só ir lá pegar o livro, se dedicar e estudar bastante que dá certo. Precisa de muito repertório para você fazer um jogo, né? Precisa. Tá? Eu tenho estudado bastante com um canal no YouTube, inclusive recomendo, que chama Tarô Solar, do Atom Goldini, e ele traz muitas reflexões, né, muitas provocações acerca dos estudos com o tarô. E quanto você pode, como eu falei, muitos vieses, muitos inúmeros. Ele, inclusive, traz no canal dele pessoas muito renomadas no tarô, e cada um vai dando o seu ponto de vista, vai colocando, né, a sua forma de estudar. Gente, tem que ter um pequeno repertório para poder começar. Ah, eu fui lá, quero começar a jogar. Tudo bem, você vai lá, você compra o seu baralho, compra o seu tarô, que na maioria das vezes vem com um livrinho junto. Aquele livrinho, ele vai ter tipo, um pedacinho assim, falando sobre cada carta. Não dá para se limitar por ali. Aquilo ali é só assim, um ponto de partida. Você só parte seu start e assim, agora eu posso começar a andar. Mas não dá para se limitar. Que nem eu falei no começo. É uma arte que você vai passar a vida toda estudando e você nunca vai chegar no final. Porque você falou assim, nossa, eu estudei tudo que eu queria no tarô sobre astrologia, mas ainda tem a cabala hermética. Eu estudei tudo sobre astrologia e sobre a cabala hermética, mas ainda tem a numerologia. Né? Ainda tem a parte junguiana, a cromoterapia, porque cada cor... Aromaterapia, os cristais. Tem gente que faz o paralelo do... Pode falar. É um estudo constante. Tem gente que faz o paralelo do tarô com a bruxaria. E aí você vai ter diversos segmentos de bruxaria. Né? Então, muito complexo, muito complexo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Dessa abordagem sua, eu tinha uma pergunta que me falaram uma vez, então, diante dessa abordagem sua, não cabe essa resposta, porque a pessoa falou que para você jogar tarô, você tem que ganhar o tarô. Não, já ouvi isso também. É lenda urbana. Lenda urbana. Porque imagina assim, se ninguém nunca te der o tarô e você quiser muito, você nunca vai poder jogar, só porque ninguém nunca te deu. Ou você vai ter que sair implorando para seus amigos de presente de amigo secreto o tarô. Dando uma dica assim, né? Olha, eu gosto de simbologias, de arquétipos, de cartas. Não precisa, né? Isso acabou ficando muito dito popular, precisa ganhar. Até porque é de melhor tom que você escolha, porque você vai escolher aquilo que tem representatividade, que você tem conexão. Por exemplo, tem gente que começa pelo tarô de Tote, que é extremamente difícil. É um dos tarôs mais difíceis de ler. E tem gente que já começa direto por ele porque sente uma super afinidade. Tem gente que sente afinidade com tarôs minimalistas, que tem um símbolo no meio da carta, acabou. Não tem nem nome, nem número, nem nada. Tem gente que vai sentir afinidade com o tarô de Osho, que é totalmente surrealista. Eu não consigo entender, para mim é meio Picasso, o olho tá aqui, a perna tá ali. Não conversa comigo, mas vai conversar com alguém vai se dar bem com ele. Eu converso muito bem com o meu, que é o mitológico. Tá na de outros. Exatamente. E tem gente que é taróloga, que eu conheço há mais de 20 anos, e não consegue jogar com o tarô mitológico. Não consegue. A pessoa olha e fala... Sim. Tá? Então, essa coisa de eu tenho que ganhar... Não. Sabe o que você tem que ter? Vontade. Vontade você tem que ter. Vontade e muita disposição para estudar, né? Muita disposição, muita dedicação, né? Reservar sempre um tempinho do dia, da semana, para estar mexendo.
É o conhecimento que ele vai saltando para você, quanto mais você vai, mas ele vem junto, ele vai crescendo, e o tarô vai mostrando que ele é um universo. Ele é um universo que se abre para você mergulhar. Né? A Lilian tinha perguntado sobre a questão do signo. Eu separei aqui uma carta para mostrar para vocês, que é o arcano da lua, tá? Esse do tarô mitológico. E aqui, ó, de cantinho, não sei se vocês conseguem ver, tem o símbolo do signo de câncer dentro da água. Né? Então, aqui ele já traz bem forte a qual signo ele pode estar relacionado. Ah, é uma regra? Não é uma regra. É a forma como você consegue ler. Tá? Então, aqui a gente tem inúmeros símbolos e significados. Desde o cachorro com 3 cabeças, a água, né, ao caracol, o caranguejo, a lua, aos rostos, a posição das mãos. Cada coisa aqui tem um significado. A cor do fundo da carta, a cor da roupa, o amarelo. Então, para quem estuda pelo viés das cores, esse amarelo aqui já tem um significado. Para quem estuda pela cabala hermética, esse amarelo e essa água refletindo já tem outro significado. Para quem estuda tarot terapêutico, esses rostos sem direção já tem outro significado. Para que eu poderia dizer para vocês que caminho que você quer seguir. Se você olha para todos, não consegue decidir nenhum. Muito interessante. É tudo arquétipo, né? Todos os arquétipos. Então, assim, a lua é um arquétipo, a água, né? O rosto, e para que lado esse rosto está virado. E cada isso te traz uma mensagem onde você vai para dentro e aí você traz aquilo que estava diante de você que você não queria ver, né? O espelho. Exatamente. A Lília Boa fez noite uma outra para quem está chegando. Boa noite, mãe Josi. Boa noite, seja bem-vinda, Josi. A Lília colocou de novo, no jogo de búzios, sabemos que existe todo um ritual e no tarô ele também precisa passar por algum ritual para que possa acontecer o jogo? Adorei a pergunta, maravilhosa pergunta. Depende muito por qual forma você quer e pretende trabalhar. É necessário? Não, não é necessário. Porque, como eu disse, existem pessoas que não têm segmento religioso, espiritual, esotérico nenhum que fazem uso do tarô. Tanto para si quanto para atendimento. Também a gente pode falar disso daqui a pouco. Mas não é via de regra, tá? Você não tem a obrigatoriedade de submeter o seu tarô a algum tipo de ritual para que você possa utilizar ele. Não precisa, não necessita. Ah, mas eu sou bruxa, eu sigo a bruxaria, eu posso consagrar a uma deusa? Pode. Ah, eu sou da Umbanda, eu posso consagrar meu tarô para Pombagira? Pode. Da cigana? Pode. Posso consagrar meu tarô, pedir as bênçãos de alguma divindade? Pode. Ele é seu, você pode pedir a bênção, a energia, a egrégora, se você quiser. Tem pessoas que trabalham com o tarô na egrégora dos deuses egípcios, dos deuses nórdicos, dos orixás, e tá tudo bem. Tá? Existe tarô de Jesus, tem tarô da Virgem Maria. Vocês pesquisarem na internet. Sério, tem. É a representação de Jesus. Tem tarô que todos os personagens é a Virgem Maria. Então tem ela fazendo, né, o movimento, o símbolo da carta, e todos com ela. Assim como o meu, por exemplo, ele é mitológico da mitologia grega. Então aqui tem Zeus, tem Hermes, tem Apolo, tem os deuses da mitologia grega. Ah, então eu deveria invocar os deuses gregos para jogar? Não, porque eu não cultuo eles. Né? Então, assim, não tem uma regra estabelecida. Ah, você tem que fazer um ritual. Por exemplo, o jogo de búzios, como a gente está citando. O jogo de búzios, sim, para você ter acesso, você vai ter que passar pelo seu processo iniciático, que ninguém compra um saquinho de búzios na lojinha e sai jogando. Você tem que passar pelo seu processo de iniciático, encerrar o seu ciclo iniciático, receber o direito de utilizar esse oráculo, passar pelos rituais que consagram esse oráculo e, a partir daí, iniciar os seus estudos, os seus jogos, os seus atendimentos.
Também não é só comprar um saquinho de búzio, arrancar os búzios da canga de praia e jogar. Exatamente. O jogo de búzios, ele tem dono. Exatamente. Tem dono, como a gente brinca em casa, tem nome e sobrenome, não é bagunça. E o tarô ele não precisa. Ah, precisa ser iniciado na bruxaria. Não. Você precisa estudar. Se dedicar muito. E levar ele a sério. Acima de tudo, levar muito a sério. Não usar em situações descabidas para propósitos descabidos. Né? Leve com seriedade, porque, além de tudo, mesmo terapêutico, mesmo não religioso, ele é um oráculo. E todo oráculo merece respeito. Se você vai fazer seu jogo com tampinha de garrafa, respeite sua tampinha de garrafa. Se você vai fazer a cartomancia, né? Porque a diferença da tarologia para a cartomancia. A cartomancia são cartas de jogo, de truco, poker, cacheta, são cartas. Né? Essas cartas elas também podem ser utilizadas como oráculo. Aí a cartomancia. Se você vai utilizar a cartomancia, tenha o seu baralho de cartomancia e um baralho para jogo adivinhatório. Lembra que eu comentei que lá na Idade Média o tarô era um esporte, assim como o dama, xadrez e tudo mais? Só que e só existia uma lei sobre isso. Quem joga por esporte não joga por adivinhação e vice-versa. Ou você é um tarólogo e você joga com o sentido terapêutico, divinatório, ou você pratica ele não pode. E o mesmo baralho não ambas as coisas. A gente deu uma travadinha aqui. Voltei. Ou você usa como esporte, ou você usa como trabalho terapêutico, adivinatório. Exatamente. Então, ou você usa para brincar, para se divertir, ou você usa ele levando a sério. Essa é a única regra. Se você quiser consagrar ele da forma como você quiser, tá valendo, porque não depende disso. Pode ajudar? Ajuda se você trabalha com aquela egrégora. Tá bacana. Se você não trabalha com aquilo ali, também não faz sentido. Sim. Muito bom, muito esclarecedor. Sabe que há alguns anos, já tem um bocado de anos aí, acho que uns 7 ou 8 anos por aí. Eu estava na cidade no interior e eu fui jogar com. Ela era funcionária pública aposentada e ela falava que ela tinha essa missão. Ela jogava com cartas de baralho comum. Eram 2 baralhos que ela jogava. Ela não atendia quem chegasse na porta, era só com consulta marcada e por indicação. E eu fiquei encantada com ela, chamava Maria Helena. Maria Helena chama, né? E eu fiquei encantada com tanta sabedoria e como ela conseguiu desvendar tanta coisa assim, numa carta de baralho que eu olho ali e não vejo nada. Sim, sim. Olha os números, aqueles balãozinhos, coraçõezinhos, e aí a mulher falou muita coisa. E eu Sim, é fiquei super possível. Que é o que a gente fala que é a cartomancia, né? Quando é com esse tipo de carta. E se você for pegar mesmo a fundo o estudo de tarô, quem consegue entender mesmo, absorver o mesmo o que é o tarô, a mensagem de cada carta, consegue julgar os arcanos menores. Porque você vai ter as cartas da corte, então no tarô você também tem rainha, rei, o valete, que seria o cavaleiro, e aí você tem de Ás a 10. Também tem. No tarô você tem os 4 mais. Paus, copas, ouros, espadas. E aí você, né, reverte com o baralho comum. Então, tem os 4 mais, você tem as cartas da corte e você tem de Ás a 10. O que diferencia é que no tarô você tem uma carta mais da corte. Que seria o pajem, que lá a gente tem. O rainha, rei e o valete. Então, a gente tem a rainha, rei, o cavaleiro, que seria o valete, e o pajem. Então, tem uma a mais em cada naipe da corte. Mas você tem todo o restante. Se a pessoa conseguir entender o que é um ás de ouro, não interessa qual baralho que ela vai puxar. Veio o ás de ouro e ela sabe a mensagem.
Olha, Veio um muito sete de paus? interessante. Um sete de paus é um sete de paus. Por quê? Nos arcanos menores, nos arcanos auxiliares, só existe um significado para cada carta. Então, ela vai manter aquele significado. Diferente dos arcanos maiores, que eles podem ter mais significados. Não tem um só, são muitos. Mas nos arcanos menores é um significado por carta. Então, vamos supor, eu devo mudar de casa sim ou não? Aí a gente entra na adivinhação e perguntas fechadas. Sim ou não? Você puxa um ás de ouro. Um ás de ouro significa sim. Então, sim, você pode ir. Olha que interessante. Se eu puxar um ás de ouro no meu baralho, ou em qualquer outro, ou no baralho comum, tem ás de ouro, você é um sim. Já que ninguém quer fazer perguntas, eu vou fazer perguntas. Vamos conversar. Já que elas não querem interagir com a gente interage. Ó, eu tô com um projeto aí de trabalho para o ano que vem e eu queria ver um conselho assim por questão de trabalho mesmo. Na verdade, é uma coisa que eu quero fazer como empreendedora. Se quiser mandar suas perguntinhas, mandei perguntinhas, a gente vai conversando, vendo respostas, conversando mais um pouco. Nós já estamos às 20h24, é isso? Daqui a pouco o YouTube, o Instagram derruba a gente. Derruba a gente. Vamos ver sobre os seus projetos. Vamos lá, sobre os seus projetos futuros. 7 de espadas, rei de espadas, rainha de ouros. Pode sim dar muito certo, mas você tem que manter muito equilíbrio, tá? O rei de espadas, ele tá falando para você sempre manter a sua racionalidade e pé no chão. Então, para que um projeto dê certo, você tem que manter o pé no chão e a cabeça fria. Não pode se emocionar. Se você desviar do pensamento, você pode cair num 7 de espadas, ou seja, você pode carregar muito problema. Você vai acabar pegando muito problema para você resolver sozinha, você não vai dar conta e vai acabar ficando se sentindo mal com isso, porque você não conseguiu dar conta de tudo aquilo que você queria dar conta, porque você é assim. Você gosta de pegar as coisas e falar assim, não, deixa que eu resolvo. Dá na minha mão que eu faço. Não, eu lidero, eu faço, aconteço. Só que pode chegar uma hora que você... Rainha de ouros. Tem para tudo para dar certo, para frutificar, para colher bons caminhos, bons frutos, bom retorno. Mas vai ter que ir com o pezinho no chão. Sim, muito bom. Muito obrigada, gratidão. Você sabe que eu estou aprendendo já. Sabe que esse foi o último recado não, é o recado que eu recebi na última festa de Exu que eu fui. E Tiriri veio na minha cara e falou exatamente isso. Larga de ser trouxa, deixa de ser besta, porque você só toma no Edi quando você vai resolver os problemas dos outros. Mantenha sua cabeça para cima, seus pés no chão e você trabalhe para você. Só deu a lápia. Gratidão, muito bom. Deu a lápia. Será que você me derrubando? Vamos ver aqui uma perguntinha. Também quero saber. Acabei de me formar em enfermagem. Inclusive, tive a... Ai, sua linda! Que linda! É a Vicky, eu não tô... Não, é a Giovana, não estou conseguindo, eu tenho que olhar no computador aqui. É difícil para a pessoa cegueta ver no celular. Aí eu liguei o computador aqui. Giovana, um beijo, querida. Beijo, também quero saber sobre a minha vida profissional. Acabei de me formar em enfermagem, inclusive tive aula com a professora maravilhosa Silvia. Eu amo meus alunos. Eu sou professora de... Você é professora, Silvia? Oi! Você é professora também? Mulher, eu sou pedagoga. Eu fiz as especializações em letras e eu fiz o mestrado em comunicação com contação de história afro-brasileira. Ai, que eu delícia. Estudei história africana.
Que delícia! Vamos lá. Na faculdade, eu lecionei na Unip, na graduação, por 8 anos, como professora de língua portuguesa da comunicação social, jornalismo, marketing e publicidade e propaganda, enfermagem, nutrição, dava aula de português para toda essa galera aí. Tem um monte de aluninhos espalhado por aí. Tenho, graças a Deus, meus orgulhos. Vamos lá, Giovana, vou responder aqui a sua pergunta, tá? Sobre a sua vida profissional. A gente começa com o 7 de espadas, eu vejo muita mudança, tá? No seu caminho profissional vai mudar bastante. Então pode ser que você comece de uma forma e depois vai acabar indo parar em outra coisa. 7 de paus, muito cuidado com briga, com desentendimento, com confusão, não bate boca com as pessoas no seu ambiente profissional, tá? Você pode se prejudicar bastante se você for tentar bater de frente. E entendo que na área da saúde é babado, é complicado, né? Muitas vezes vocês passam por situações bem difíceis, mas evite muito bater boca com as pessoas no seu ambiente de trabalho. Mas acredito que para esse ano aí que o Tarô está dizendo que vem mudança, vem coisa boa para você, tá? Ai de pau, você vai conseguir conquistar muita coisa. Mas essas coisas, elas vêm em meio a transformações, mudanças. Essas transformações, elas serão positivas, mas elas vêm bem turbulentas. Então, pode ser que a mudança, na hora que ela começar, ela vai ter tudo de uma vez. Sabe aquela bolololololó de coisa acontecendo? Desse jeito. Mas vai dar bom. Vai mudar bastante. Quando eu falo mudar, não significa que você vai mudar de profissão. Por exemplo, você fez enfermagem, aí você vai fazer outra coisa que não tem nada a ver. Não, às vezes dentro da própria enfermagem, você pode ir para um lado que você não tinha imaginado. E se dá bem nesse lado. Certo? Depois volta para contar pra gente o que foi que deu. Maravilhoso, muito bom. Sucesso, Giovana. A Muito resposta sucesso, está Giovana. fazendo de você. Só você pegar os conselhos e seguir. Exatamente. Fiquem alertas quando eu falo, gente, fica alerta, porque um pequeno passo muda toda a caminhada, muda todo o destino. E a cada decisão é o nosso destino sendo traçado. Não fica achando que vai ter alguém lá sentado no céu numa nuvem escrevendo a sua história. Porque a sua história você está escrevendo aqui e agora. Linha por linha, letra por letra, a gente que escreve tudo. Exatamente. É importante ter isso, porque eu ouço muitos casos assim. Ah, eu joguei búzio, falaram que ia acontecer isso, isso e isso, não aconteceu. Ah, eu joguei cartas, falaram que ia acontecer isso, isso e isso, não aconteceu. Mas você se movimentou, você refletiu sobre isso. Então, as decisões são você que toma e cada passo que você dá muda a direção. Se a sua cabeça não está firme naquele propósito, é o carro desgovernado, né? Exatamente. O vento bate e você vai para qualquer lado. Se você tem um propósito, o conselho que você recebeu e seguir, vai chegar naquele resultado que apareceu ali. Mas se não, não tem como. Sim, é exatamente isso, né? É que nem você fala, o tarô ele é um caminho de possibilidade. Ele vai abrir o leque de possibilidades na sua frente, que eu falei no começo. Olha, se você for por ali, é uma rua sem saída. Se você for por ali, vai ter lombado, uns buracos. E se você for por ali, o caminho tá livre. Qual que você vai escolher? Se você for pela rua sem saída, você vai chegar lá na frente, vai dar com a cara no molho e falar assim, ai, não me avisaram. Ai, não acreditei. Não, tem um caminho. Né? Ou se você já sabe que ali é um caminho sem saída, você já nem vai se arriscar. Já estão te avisando, ó, ali não vai ser bom para você. Né? Que nem no caso da Giovana aqui, que vou colocar como exemplo, já que a gente está aqui. Tá falando, não bate boca. Você é uma pessoa que você já está habituada a bater de frente, tente dessa vez não fazer isso. E aí você vai ter um novo caminho abrindo. Né? Então, assim, são sempre pequenas atitudes, vão abrindo as possibilidades no caminho, e eu também vou falar sobre isso, sobre as possibilidades. Sim, maravilha. Alguém mais tem alguma pergunta? Mais Olhando aqui alguém mais? Sabe que o ano passado eu faço parte de um grupo de uma associação de EQEDs, né? A UNDEC.
E aí, o ano passado, a presidenta Débora fez várias rodadas com tarólogas também, né? Principalmente no final do ano. E aí, eu tava lá de tiete na live, e aí ela comentou que, segundo estudos, a pessoa tem ao longo da vida a possibilidade de ter, acho que 100 combinações para o amor da sua vida. Falei, nossa, 100 combinações, eu só quero um. Eu só Aí, quero que uma dê certo. aí a Débora começou a rir, né? Falou assim, ai, joga para minha irmã aqui para ver. E aí a moça jogou e falou que eu teria uma pessoa no meu pé, um relacionamento por volta do meado desse ano, que tinha a possibilidade de viver junto. E tudo que aparece para mim é que é um relacionamento que é para o resto da vida. E aí realmente apareceu a pessoa, mas a minha direção foi outra. Ou seja, Então, assim, a cada vai ter que esperar o próximo, o 100º, para próximo, ter que a era a próxima combinação. próxima combinação. Justo. Não é porque Realmente apareceu a uma pessoa pessoa que queria dá morar certo que vai ser a junto, única. mas eu quero a próxima combinação. Eu botei a direção do meu carro. Exatamente isso. Que joia! Tem sim. Fabiana, muito obrigada. Eu não sei há quanto tempo que a gente está aqui, eu não consigo ver. Me parece que já há 1 hora. Já ele vai querer derrubar a gente. Quero deixar gravado. Sim, vamos deixar gravado. Sim. Gente, quem quiser fazer um jogo de tarô terapêutico, procura o tarô da Imperatriz, a Fabiana. Fala o seu WhatsApp, Fabiana. Meu WhatsApp eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se consigo digitar aí. Joia. O Instagram tá aí, é tarô da Imperatriz. Olha, legal. Ativou. Tarô da Imperatriz ativou o vídeo. E aí vocês podem solicitar um jogo. Você joga online e joga presencial, Online. né? Presencial, por enquanto, eu não estou jogando, por questões de pandemia, encaixe de horário, e aí outras demandas espirituais, só online. E online eu faço de duas formas. Ou por videochamada, que é essa conversa descontraída, eu mostro as cartas, eu explico, eu tiro todas as dúvidas. Se precisar de algum tipo de recomendação para banhos ou outras coisas, gente, eu não faço amarração, tá? Mas precisa de uma recomendação de banhos, algum ritual tranquilo, eu passo também. Então, tem por videochamada ou por foto e vídeo. Né? Às vezes a pessoa não tem uma rotina que não consegue entrar na videochamada. Então, eu faço atendimento pelo WhatsApp. Eu vou mandar a foto, mando a pergunta, mando a foto da tiragem, mando o áudio explicando e tiro todas as dúvidas, tá? Agora, a gente já está no finalzinho do ano, mas em janeiro eu também estou trabalhando com o mapa astrológico ou mandala astrológica. Funciona da seguinte forma: são previsões para os 12 meses do ano, tá? Então, na mandala astrológica são previsões para os 12 meses do ano. Esse eu envio foto e áudio, porque você vai conseguir ouvir mês a mês a previsão daquele mês, tá? Então, fica gravadinho para vocês. Se vocês não apagarem, vai ficar gravadinho. Vocês conseguem acessar o ano inteiro as previsões do ano. Então, se saiu para você que o mês de março vai ser difícil financeiramente, você já sabe, você já segura o seu cofrinho para passar bem, tá? Lembra que o tarô, ele não dá a sentença, ele dá o alerta. Sim, é exatamente isso. Eu também fui avisada no final de 2019 no mapa astrológico, que era para eu segurar o dinheiro que eu ia precisar
né? Então, assim, estava que eu ia passar por um processo de crise, então, para segurar o dinheiro. Então, já guardei meu rico dinheirinho, e aí Isso. eu não passei dificuldade, porque eu já esperava por aquilo, então o dinheirinho estava guardado. Exatamente, é isso. O mapa astrológico ele é perfeito para isso. Porque você já sabe que se um mês vai ser mais complicado do que o outro, você já se prepara. Se um mês você vai ter a sensação que ele é mais pesado, lento, difícil de passar, você já relaxa, respira para nem vou esquentar a cabeça que esse mês vai demorar, né? Mapa astrológico super Uhum. recomendo. Mês de janeiro eu vou estar o mês todo focada fazendo mapa astrológico. Depois de janeiro eu não vou fazer mais, porque aí já não cabe, não tem como fazer um mapa faltando um pedaço dele. A gente faz do começo ao fim. E aí eu trabalho com as tiragens completas, que nem eu falei, que são 50 minutos de atendimento. Que a gente vai ver todos os aspectos da vida. A mandala astrológica para ver as previsões do ano. Trabalho com tiragens específicas, por exemplo, para relacionamento. Quer saber só de relacionamento? Tem o tempo de Afrodite. Quer saber só sobre o ex? Tem tiragem do ex. Quer saber sobre reconciliação em vários âmbitos, de amizade, parentes, né? Tem também tiragem só para isso. Então, eu tenho tiragens bem específicas para cada caso. Se terem dúvidas, tiverem dúvidas, manda perguntinhas, super conversa, super respondo, e é isso aí. Eu quero agradecer pela sua entrega. Foi maravilhoso, muita informação que eu não sabia. Acredito que boa parte das pessoas aqui também. Muito obrigada por esse conhecimento, pela sua disponibilidade. E nós estamos aqui também. Se quiser fazer outra live Opa, com e certeza. compartilhar conosco. Aí, ao próximo a gente fala sobre a astrologia, mapa astral. Então você falou que você faz mapa astral só em janeiro. Isso, a mandala astrológica só em janeiro. Só em janeiro. Não tem essa de, por exemplo, o ano começa para você a partir do seu aniversário? Nesse caso, não pela posição que o mapa foi desenhado. Porque a gente está numa sociedade, a gente vai seguir o calendário da sociedade. Não tem o meu calendário só da minha vida. Então, eu vou fazer um calendário como você vai estar dentro dessa sociedade. Então, como que você vai estar financeiramente, como que você vai estar profissionalmente, quais são as demandas que vão chegar para você. Então, isso de janeiro a dezembro. Como vai ser cada mês do ano para você. Tá? Então, vamos para de aniversário. A gente pode fazer uma tiragem especial no aniversário. Eu também trabalho com questões do aniversário, tem vale presente, um monte de coisa legal para vocês. Pode dar uma olhadinha lá na página, tem um monte de coisa legal. Então, tem assim o que é focado para o aniversário, mas nesse caso específico é a previsão para o ano todo. E, aproveitando, super agradeço, Silvia, a Lilian que veio conversar comigo. Agradeço muito o convite, me sinto muito honrada, muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu Espero sim agradeço. voltar mais vezes. Vamos fazer muitas lives, tem muita coisa para a gente conversar, coisas que vão Joia. de encontro com a caminhada, com o empoderamento feminino, com autoconhecimento, com espiritualidade, de tudo a gente fala um pouco. Posso trazer um dia Joia. para a gente falar sobre E tudo baralho isso nos cigano. compõe. Isso, vamos expandindo sempre. Agradeço muito, muito a oportunidade, de coração. Muito obrigada, obrigada a todos os que apareceram, né, um pouquinho ou ficaram até o final. Muito obrigada a todos e todas. E eu vou tentar aqui deixar gravada para que as outras pessoas possam acompanhar depois. Tem pessoas que não conseguem acompanhar ao vivo e só depois ver, e aí a gente acaba também compartilhando com um pouco desse conhecimento. Gratidão, Eu Fabiana, que e vamos fazer outras agradeço e até a próxima. todo esse conhecimento que você tem aí para gente. Beijo grande. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.